Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar grandeza diretamente, inversamente e não proporcionais, certo? Para vocês estudarem grandeza, primeiro a gente tem que saber o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Exemplo: velocidade, tempo, comprimento, altura, massa, idade, entre outros. Para vocês entenderem as aplicações dessas grandezas e identificarem se elas são diretamente, inversamente e não proporcionais, eu vou passar aqui os exemplos para vocês entenderem melhor. Segue adiante aí. Bom, pessoal, no exemplo de grandezas diretamente proporcionais, nós temos uma situação aqui, ó. Uma torneira de água enche um reservatório de acordo com a tabela. Aí nós temos uma tabela que dá o tempo em minutos e a altura em centímetros. Observe, em 15 minutos, ela enche 50 centímetros desse reservatório. Em 30 minutos, 100 centímetros. Em 45 minutos, 150 centímetros. E aí eu gostaria de saber o seguinte: será se isso é uma grandeza diretamente proporcional, professor? Então, se o aluno está com essa dúvida, nós podemos trabalhar em forma de razão. Eu vou pegar a razão do tempo em cima da razão da altura. Então, a razão do tempo, o primeiro tempo aqui que nós temos é 15. E o segundo tempo, 30. Então, eu posso dizer que 15 está para 30, assim como a altura. A primeira altura, nos 15 minutos, foi de 50. A segunda altura, 100. Então, o que é que o aluno vai fazer? Ele vai simplificar essas frações. O que é simplificar essa fração? É procurar o número que dá para dividir tanto o número de cima como o número de baixo, tanto o numerador como o denominador. Na primeira fração, se nós simplificarmos aqui ó, o 15, ele dá para dividir tanto o 15 como o 30. Então, 15 dividido por 15, eu vou ter a fração, aqui o numerador 1. 30 dividido por 15, eu vou ter o numeral 2. Então, dá 2. Então, aqui eu vou ter essa fração, ó. Ela é equivalente a essa aqui, ó. 1/2. E vou simplificar também a minha segunda razão, que é 50 para 100. De cara, ó, posso cortar logo esses dois zeros para ficar mais fácil. Vai ficar o quê? 5 para 10. Então, eu posso simplificar por 5. Também vou ter 5 dividido para 5, 1. 10 dividido para 5, 2. Observe que as duas frações, as duas razões, ficaram iguais. Se elas ficaram iguais, então isso aqui implica dizer que essa grandeza ela é diretamente proporcional. E o que é que o aluno pode fazer? Grandezas diretamente proporcionais, eu posso multiplicar em igualdade o meio pelos extremos e o resultado dá igual. 1 vezes 2. 2 é igual a 2 vezes 1, 2. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, se nós multiplicarmos ela em forma de x, ela vai dar dois resultados iguais. Ok? Posso pegar também, ó, se eu quiser ter outra, só para esclarecer mais, eu posso pegar o primeiro tempo, 15, em relação ao terceiro tempo, que é 45, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, do lado, vou pegar a primeira altura, que foi em relação a 15 minutos, que vai ser 50 aqui, ó. 15 está com 50, 45 vai estar com 150. Simplificando as frações, vamos simplificar a primeira. A primeira eu sei que dá para dividir por 15. 15 dividido para 15 é 1. 45 dividido para 15, 3. Então, eu vou ter aqui a fração 1/3. Tá uma razão de 1 para 3. A segunda, posso cortar os zeros para simplificar mais fácil. E posso simplificar por 5 novamente. 5 dividido para 5 dá 1. 15 dividido para 5 também vai dar 3. Observe que elas foram iguais. Se elas são iguais, então são duas grandezas diretamente proporcionais. E se eu multiplicar aqui em x e aqui em x, vai dar o mesmo resultado. A mesma forma também se eu multiplicar as frações grandes, ó, sem simplificar. Se eu multiplicar elas em forma de x, também vai obter uma igualdade, certo? Com isso, eu já identifiquei que esse procedimento aqui está crescendo em uma forma de grandeza diretamente proporcional.
Com isso, eu botei uma hipótese aqui, ó. Não vem dizendo na questão, mas eu queria saber, com 75 minutos de torneira ligada, aqui, ó, quantos centímetros o reservatório ficará se essa torneira ficar aberta por 75 minutos. Então, através disso, eu posso criar uma situação problema e eu posso identificar quantos centímetros o tanque já vai ter preenchido. Então, veja aí, como eu disse a vocês, para mim poder usar, como ele é uma grandeza diretamente proporcional, eu vou pegar o primeiro tempo. Tempo, posso até botar aqui, ó, tempo, e posso botar aqui o A de altura. O primeiro tempo, 15. Em 15 minutos, a altura estaria em 50. Então, tempo, em lugar de tempo, altura no lugar de altura. Eu quero saber agora que altura vai dar quando o tempo estiver em 75. Então, no lugar do tempo aqui, ó, abaixo do 15, eu vou botar 75. E aí, eu quero saber a altura. Como eu não sei a altura, eu sei que vai ser X. Automaticamente aqui, pessoal, nós temos novamente duas frações em forma de razão. E como eu já identifiquei através das explicações anteriores que essa razão é uma grandeza diretamente proporcional, o aluno pode fazer essas multiplicações. Ó. Esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. Então, 15 vezes x tem que ser igual a 75 vezes 50. E aí eu começo a multiplicação pela diagonal do x. 15 vezes x igual a 75 vezes 50. Isso é outra forma que a gente pode trabalhar com razão. 15 vezes x eu sei que vai ser 15x igual 75 vezes 50. Eu vou ter um total de 3.750, ok? Passando aqui para o lado, ó, só x vai ser igual a 3.750 dividido por 15. Logo, x vai ser igual a 250. Então, no caso aqui, centímetros. Quer dizer o quê? Se eu deixar a torneira aberta por 75 minutos, esse tanque vai ter preenchido 250 centímetros de sua capacidade. Ok? Vou passar aqui agora exemplos de grandezas inversamente proporcionais para vocês. Veja a situação aqui. Imagine um percurso feito de 3 formas diferentes: bicicleta, moto e carro. Aí ele estipulou aqui, ó, o seguinte: a bicicleta ela vai com uma velocidade de 15 km por hora, ela percorre esse percurso em 120 minutos. Já a moto, a uma velocidade de 30 km por hora, faz esse percurso em 60 minutos. Já um carro a 60 km por hora faz esse percurso em 30 minutos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar essas grandezas. Vamos pegar a primeira situação, a primeira velocidade. Vou colocar aqui, ó, na primeira velocidade, nós temos 15 e um tempo de 120 minutos. A velocidade da moto, 30 e um tempo de 60 minutos. Observe que já há uma diferença aqui, ó. Nessa daqui está aumentando, essa outra está diminuindo. Então, elas não são diretamente proporcionais. Mas eu tenho que ver se elas são inversamente proporcionais ou não. Então, aqui eu criei duas razões. E aí eu utilizo o mesmo procedimento. Eu vou simplificar as frações. Simplificando essa primeira fração por 15. 15 dividido para 15, vou obter 1. 30 dividido para 15, eu vou obter 2. Então, eu tive uma fração 1/2. Nesse outro aqui, ó, eu posso cortar os zeros para ficar mais fácil. E eu posso simplificar ela por 6. Simplificando essa fração por 6, 12 por 6 deu 2, 6 por 6 deu 1. Observe que elas ficaram duas frações inversas. Enquanto uma representa a metade, a outra representa o dobro. Então, quando eu tiver duas frações inversas, o que é que acontece? Se eu multiplicar no numerador por denominador de ambas as frações, eu vou obter uma igualdade. Isso implica dizer que 1 vezes 2 é 2,
2 vezes 1 é 2 também. A mesma coisa se eu multiplicar 15 vezes 30, certo? Se eu fizesse essas multiplicações em igualdade, eu vou obter outra igualdade, tá ok? Então, feito isso, eu estou trabalhando com o processo de igualdade. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, ela cresce em proporções inversas. Então, eu estou trabalhando com igualdade aqui, tá ok? Outro exemplo, ó. Vamos pegar a primeira, 15, com a terceira, 30. Certo? Ou, desculpa, 60. A primeira com a terceira. O tempo, 120. O outro tempo, 30. Certo? Então, o que é que vai ter aqui? Se eu fizer a simplificação, vamos simplificar aqui, ó, por 15, eu vou ter 1/4. Ok? Cortou o zero. Se eu simplificar aqui por 3, eu vou ter 4 e 1. Então, feito isso, observa, elas não são inversas. Então, elas trabalham com uma razão de proporção. Numerador vezes denominador. 1 vezes 4. 4. É igual a numerador vezes denominador. 4 também. Com isso, quando a grandeza é inversamente proporcional, tem-se como eu descobrir uma situação seguinte. Vamos supor, se eu estivesse viajando com um trem bala, que se deslocasse com uma velocidade de 120 km por hora. Quanto tempo ele gastaria para fazer esse percurso? Então aqui, ó. Então, nós vamos pegar o seguinte, ó. Vamos pegar a primeira, como a gente fez anteriormente, ó, que é velocidade, a primeira velocidade, que é a velocidade da bicicleta, certo? Desculpa, tem aqui, ó, velocidade. E o tempo da bicicleta, 120, tem que ser inversamente proporcional ao tempo do trem, que é 120, certo? E o tempo do percurso do trem, que eu não sei quanto é, que vai ser o X. Feito isso, ó, nós temos duas razões inversamente proporcionais. E aí eu sei que se eu multiplicar o de cima com o de baixo e o de cima com o de baixo, eu vou ter um parâmetro de igualdade. Então, se eu fizer aqui agora, ó, 15 vezes 120 e 120 vezes x, eu sei que eles são iguais. Então, eu vou começar pelo do x. Então, eu vou colocar aqui ao lado. 120 vezes x tem que ser igual a 15 vezes 120. 120 vezes x, eu vou ter 120x igual a 15 vezes 120, vai dar um total de 1.800. Só x vai ser igual a 1.800 dividido por 120. Cortou, cortou. Eu vou ter 180 dividido para 12, que vão dar um total de 15. Quer dizer o quê? Se o trem se desloca a uma velocidade de 120 km por hora, ele vai fazer o mesmo percurso no tempo de 15 minutos. Certo? Agora eu vou passar para vocês aqui uma situação de grandeza nem diretamente nem inversamente. São grandezas não proporcionais. Vamos supor a situação aqui seguinte. Veja só, grandeza não proporcional. Um ciclista fez um determinado percurso de acordo com a situação expressa na tabela. Então, veja só, no início ele andou 1 hora, ele conseguiu andar 20 km. Depois desses 20 km, ele resolveu andar mais 2 horas, e aí ele só conseguiu andar mais 15 km, porque era um percurso mais difícil, de difícil acesso. Depois ele andou ainda mais 3 horas, e só conseguiu andar 18 quilômetros. E depois ele andou 4 horas. Tem como eu dizer quantos quilômetros esse ciclista percorreu? Então observe, se você for olhar aí a relação de tempo e de
caminho andado, ó, primeiramente, aqui aumentou, aqui diminuiu, já não é direta. Só que a primeira razão que a gente tem é de 1 para 2. A de distância vai ficar 20 para 15. Simplificando por 5, eu vou ter uma razão de 4 para 3, que é totalmente diferente para a razão que eu tenho aqui de 1 meio. Então, ela já não é inversa nem é direta. Então, não tem como eu identificar. Se você pegar a primeira e depois a terceira hora, 20 e 18. Então, aqui, ó, simplificando só por 2, só dá por 2. Aqui permanece 1/3. Aqui vai ficar 10 nonos. Totalmente diferente. Então, nesse caso, a grandeza nem é direta, nem é inversa. E, posteriormente, também não tem como eu identificar quantos quilômetros ele andou se ele fizesse esse percurso tudinho depois quando ele andar 4 horas. Eu não vou ter mais como saber porque vai depender da situação. É uma situação atípica. Não tem como se prever. Na situação diretamente e inversamente proporcional, tem como a gente prever o tempo gasto à situação seguinte. Só que em grandezas não proporcionais não tem como a gente prever uma situação futura. Tá certo, pessoal? Então eu espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até a próxima aula.